Bom, eu tenho certeza que antes de todos saírem de casa, vocês escolheram a roupa que iriam vestir, não é? Bom, no meu caso, eu tive que moldar o meu visual de acordo com o ambiente e com o assunto que eu estou falando. Porque, afinal, não dá para ficar feia falando de moda, né? Então, a minha pergunta para vocês é: quando abriram o armário, pegaram as primeiras roupas que viram pela frente ou tiveram uma escolha um pouquinho mais meticulosa? Melhor ainda, vocês estão na moda? Meu nome é Natália Brigger e hoje vou falar sobre a sociedade e seu reflexo social na moda e na história das mulheres. O que é a moda? Apesar de ser considerada frívola, apenas a superfície, a estética, ela tem muito mais profundidade e é muito mais aquilo que se vê. Muitas vezes reflete o que a sociedade valoriza, o que ela esconde, o que ela permite e, consequentemente, o que ela pune. E quando falamos dos corpos femininos, é impossível não mencionarmos as silhuetas que foram moldadas à força e das mulheres que se rasgaram para se costurarem de novo por si mesmas. Mas, para entendermos um pouquinho melhor, eu vou querer que vocês voltem alguns séculos no passado, especificamente na França, no século XVIII. A moda feminina estava no período rococó, que se caracterizava justamente por sua extravagância. França, corset, paniers, perucas empoadas. Vocês já adivinharam de quem eu quero mencionar, não é? Sim, Maria Antonieta. Maria Antonieta se tornou rainha consorte da França de 1774 até a sua morte na guilhotina em 1793. Muitos acreditam que a última rainha da França era uma mulher fútil, mas digo-lhes, ela era mestra em usar o glamour como arma. Mas a pergunta é: como ela recebeu o título de Rainha da Moda? Ao chegar na França, ela se casou com Luís XVI e lá em Versalhes ela se deparou com uma corte estranha, severa e desconfiada das suas verdadeiras intenções. Mas Antonieta não se intimidou. Ela desafiava as regras adotando o seu estilo pessoal e causou escândalo ao usar calças, que são roupas originalmente masculinas. O conjunto de tudo fez com que ela se tornasse influente, tão influente que seu estilo alcançou as massas e chegou a gerar protestos de damas ricas que temiam a mistura de classes. Com os anos, ela foi se tornando cada vez mais impopular. A Revolução Francesa explode, o Grande Terror de Robespierre acontece e Maria Antonieta é guilhotinada. Ao ser levada para a guilhotina, ela veste branco, deixando bem clara a sua mensagem: roubaram a minha coroa, mas não o meu espírito. Com isso, o que aprendemos com Maria Antonieta? Que a imagem tem o poder de mudar a realidade. Pós-revolução, Nova Europa. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se espalhavam como fogo em mato seco. E cá entre nós, se vestir como na época do antigo regime não estava mais na moda, não é? Foi assim que os bustos altos, os vestidos soltos, os cortes retos que lembravam a antiga vestimenta grega surgiram. O período do diretório era uma nova maneira de se desvencilhar do absolutismo. Mas nem tudo são flores. A França, após a sua revolução, passava por uma grave crise econômica. E diante dessa fragilidade, um general em ascensão ganha poder ao longo dos anos, dá um golpe e se torna imperador em 1804. Napoleão Bonaparte, 1,60 m de puro carisma e ambição. E é claro que ele não poupou esforços em transformar a França em uma potência novamente. Ele conseguiu? Mais ou menos, até certo ponto, mas eu não estou aqui para falar dos seus grandes fiascos e proezas políticas, mas sim de como a França, na época, era chamada de a moda império, se tornou um centro mundial da moda. E a bola da vez era sua imperatriz, Joséphine Bonaparte. Naquela época, tudo o que a imperatriz usava, as mulheres da Europa, da França, do mundo queriam imitá-la. Mas em questão de estética, não era muito diferente do diretório. Liberdade, igualdade, fraternidade. Parece que o espartilho foi afrouxado, não é? Que a libertação dos corpos femininos estava cada vez mais próxima. Mas nós temos um pequeno obstáculo: o Código Napoleônico. Mas o que tem a ver um conjunto de leis com a moda?
Muita coisa. O Código Napoleônico dizia que a mulher era um ser do lar, da docilidade etérea, da submissão ao marido ou algum parente masculino. O Estado Civil estava na forma de vestir. Dizia quem era a mulher, onde ela devia estar e a quem ela pertencia, que era o homem. A estética e a legislação marchavam juntas, e o corpo da mulher era o campo de batalha. Mas a história não anda em linha reta. Ela dançou, tropeçou, voltou atrás e correu. Vamos dar um pulo para o século XX, nos anos 20. A silhueta flapper surgiu e as mulheres diziam: nós dançamos agora e como quisermos. Mas em 1929, como todos nós sabemos, a Grande Depressão aconteceu e o sonho americano se recolheu, dando início às décadas de 30 e 40, que foram fortemente marcadas pela Segunda Guerra Mundial e a ascensão de partidos de extrema-direita. Cortes mais sóbrios, elegantes, cores cinzas. Já ouviram a expressão quanto pior a economia, mais longa a saia? Foi exatamente o que aconteceu. A moda se tornou ferramenta para aguentar os problemas do cotidiano. Os anos 50 foram a volta da sensualidade, alta costura, saias rodadas, cores vibrantes, o ícone da Marilyn Monroe. Mas, é claro, ainda embrulhada na feminilidade tradicional e submissa. A década de 60 chutou a porta com as mini-saias, cortes geométricos, cores fortes, o futurismo, uma época em que o corpo poderia ir além da terra. Os anos 70 tomou forma com mais cores e franjas. Hippies, tie-dye, floral, jeans de cintura alta, que todos formavam um manifesto contra as amarras sociais tradicionais. Os anos 80... Quem aqui é dos 80? Os exagerados anos 80, não é? As ombreiras imponentes, as cores gritantes, couro, leggings, rock and roll. O corpo não se escondia, ele se impunha. Era o puro excesso e o espetáculo. Os anos 90 foram o oposto. O rádio foi ligado no grunge, as camisas alargaram, as calças folgaram, e um ar de que não estou tentando ser bonita virou moda. Enfim, entrando no século XXI, a cintura desceu, as blusinhas subiram, e o estilo que misturava irreverência adolescente com um toque de cultura pop globalizada ganhou o coração do mundo, inclusive o meu. Olhando para trás, é fácil apontar as prisões visíveis. O espartilho que moldava as costelas, a crinolina e a saia que pesava como chumbo. A maquiagem tóxica que derretia e desfigurava a nossa pele. Hoje nós, mulheres, já não carregamos essas gaiolas de tecido. Mas será que nos libertamos de verdade? A indústria da beleza nos vende um espartilho invisível. Ela não aperta nossas costelas, mas aperta o nosso tempo, a nossa autoestima e nosso dinheiro. Nos dizem que é escolha, que é liberdade, mas assim como no século XIX, muitas mulheres estavam convencidas de que o espartilho era sinônimo de ser respeitável. E hoje nós aceitamos padrões de pele, de corpo e de cabelo que parecem naturais, mas foram cuidadosamente costurados pela publicidade, redes sociais e filtros que afinam nosso rosto antes mesmo de clicarmos em postar. Não nos obrigam mais a usar um vestido que mal nos deixa respirar. Em vez disso, nos oferecem um ideal de corpo perfeito que nunca existe fora das revistas e das telas e nos dizem que alcançar esse corpo é apenas questão de esforço pessoal. É mentira, gente. A moda mudou, os tecidos mudaram, mas o mecanismo é o mesmo. Criar um padrão, transformá-lo em símbolo de valor e fazer com que nós mesmas queiramos segui-lo. E essa talvez seja a prisão mais difícil de perceber e, justamente por isso, a mais difícil de escapar. O desafio do nosso tempo é descobrir se conseguimos olhar no espelho e ver um rosto que nos agrade, não porque ele segue a tendência, mas porque ele é nosso. Porque a liberdade verdadeira não é trocar um espartilho por outro mais invisível. É ter a opção de usar nenhum. Cada década, não apenas vestiu os tecidos diferentes, mas vestiu mentalidades. A saia curta pode ser libertação ou provocação, o espartilho pode ser prisão ou escolha, a calça pode ser ferramenta de guerra ou símbolo de estilo. A moda é um espelho que nunca reflete só a aparência, ela mostra os movimentos de uma alma coletiva de uma época.
E talvez a pergunta que nos resta, olhando para esses séculos de mudança, seja: será que estamos usando a moda ou é a moda que está nos usando? Muito obrigada.